Quem tem fé profetiza, essa semana será uma semana de bênção, de cura, de mudança, de comunhão, de transformação na minha vida e na vida da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Como foi o final de semana dos senhores? Tudo jóia? Espero que tenha sido positivo, gente. Vamos lá. Quem tem Bíblia? Quem tiver, né, senhor? Abra em Romanos, capítulo 12. A gente vai meditar aqui. Pode pegar lá, irmão. Paulo começa dizendo assim pra gente. A gente vai meditar no capítulo 12 inteiro dele. Preciso da atenção dos senhores. Ele começa dizendo assim: irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês, né? Então é pela misericórdia de Deus. Cristo não fez isso pela gente? Ele não ofereceu o corpo dele, o sangue dele para redimir a gente? O que ele pede é para a gente fazer a mesma coisa, porque ele teve misericórdia da gente. Então que a gente se ofereça em corpo e mente para Deus, né? Então assim, vocês têm exercido isso hoje, né? Poucos dessa aqui que estão aqui nessa sala presente hoje, vocês têm se oferecido como corpo e mente para Deus. É sobre isso, é sobre rasgar a carne, senhores. É sobre oferecer a mente. Ele continua dizendo assim, ó: o que é matar a carne para vocês? Antes de continuar, o que é matar a carne? O que é ser guiado? Que cruz que você carrega? Tem que sofrer um pouco, né? Viver em espírito, fazer renúncias. Gente, o evangelho não é tão doce de se viver, principalmente no começo. Ele requer renúncias. A gente tem que fazer algumas renúncias difíceis, não renúncias fáceis. Então qual que é a maior renúncia que os senhores têm que fazer aqui dentro hoje? De que forma? É ficar sem o uso, a renúncia dos senhores, a maior renúncia dos senhores aqui hoje? Não é ficar sem o uso, gente, porque aqui não tem como vocês usarem. É estar em comunhão, é buscar se consertar com Deus. Isso é um processo. Ele continua dizendo assim: não se amoldem às estruturas deste mundo. Então a gente não pode se amoldar o que? A estrutura deste mundo, como que está esse mundo. Hoje em dia já foi misturado o comum com o normal. Já falei isso para os senhores. Os senhores já ouviram isso de mim, todos vocês, certo? O comum com o normal trocou os valores. Hoje é extremamente comum. Está acontecendo várias coisas fora da palavra, né? Orgias, relacionamento aberto, uso de droga. É comum, mas não é normal o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Tem mais piqueira do que McDonald's hoje, cara. E ele continua, e aqui ele fala maravilhosamente bem, Paulo se coloca: mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Renovação da mente. Vamos dar um exemplo de renovação da mente. Jesus veio para renovar o mundo, para mudar o mundo. Jesus veio para mudar o mundo. Veio para ensinar. Não. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas olha o mundo como que está. Por isso que ele fala: transformam-se pela renovação da mente. A recuperação é sobre isso, senhores. É se transformar aqui dentro, porque o mundo lá fora vai estar igual, para pior. Então tudo, a transformação que a gente precisa é interna, é de dentro para fora. É que nem algumas pessoas que falam assim: eu não vou ter filho hoje
É injustiça eu colocar um filho no mundo do jeito que está. Não, o seu filho pode fazer diferença no mundo, impactar o mundo do jeito que ele está. Vocês podem fazer diferença no mundo, impactar o mundo, influenciar da forma que ele está, andando no Evangelho de Cristo. Isso é renovação da mente, isso é a transformação. É aquele discípulo ousado, o seguidor fiel de Cristo. O mundo está assim mesmo. E aí? Renovai a nossa mente. Para renovar a mente, senhores, não é da noite para o dia, tem que passar por um processo. Todos estão comigo? Renovar a mente é árduo, é um processo, é dia após dia, se santificando, dobrando o joelho, buscando comunhão, fazendo renúncia, oferecendo o corpo e a mente como sacrifício a Ele. De que formas? Oração, jejuando, jejum, se policiando do jeito que você fala, do jeito que você trata o companheiro que está do seu lado, do jeito que você fala com a sua família no dia de ligação, com as revoltas que você tem na sua mente. Por que eu estou revoltado? O que está acontecendo comigo? Andai atento e vigilante. Isso é a transformação, isso é a renovação da mente, senhores. Ele continua dizendo assim: em nome da graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês: não tenham de si mesmo conceito maior do que convém, mas um conceito justo de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. O que Paulo quis dizer para a gente aqui, senhores? Primeiro ele fala para a gente não assumir o que a gente não consegue dar conta. Então a gente tem que entender que esse processo é por etapas. Caminhar com Deus, a nossa evolução é por etapas. A gente não consegue dar uma pernada maior do que a gente alcança. É um ditado assim, como é que é, gente? Alguém me lembra aqui? Dá um passo maior, dá um pulo maior que a perna. A gente não consegue fazer isso, gente. Então são etapas. Quando a gente chega aqui, está transtornado, vai passando-se um tempo, a gente estabilizou, começa a buscar comunhão, a gente começa a ajudar e Deus começa a transformar pouco a pouco a nossa vida lá fora, renovar nossa mente. É assim que funcionam os processos. Etapas de Deus são etapas que a gente precisa respeitar, é o tempo dele, é da forma dele, é do jeito dele, não é da nossa forma. Os senhores conseguem compreender isso? Merecimento de cada um, né? Vocês acham que a gente acha que nós estamos merecendo já. Sim. Um propósito maior ou reconhecimento dele. Mas do nosso ponto de vista, do ponto de vista dele, nós não estamos merecendo nada, não estamos fazendo por merecer. Nós estamos nos enganando nós mesmos. Sim. Isso aqui vem cortar também esse versículo. Ele emenda aqui no versículo 4 falando sobre isso, né? Um só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, né? Então o Senhor, primeiro que ele corta o ego aqui, que muita gente quer fazer tudo e fazer o que não foi chamado para fazer, e muita gente acha que consegue abraçar tudo, mas a gente tem que entender que um depende do outro aqui dentro. A gente é como uma engrenagem, um depende do outro aqui dentro. Servir a Cristo é servir um corpo. É isso que Paulo fala. A igreja é corpo de Cristo. Para o corpo se movimentar, tudo precisa estar rodando. A perna direita, a perna esquerda, o braço, o pescoço, a cabeça, tudo precisa estar funcionando. Então os que estão aqui nessa sala recebendo a semente de Deus precisam estar atentos, senhores, para a engrenagem ficar rodando, para a gente multiplicar, para a gente estar no propósito. Se não é todos, através de nós a gente pode influenciar. Renovação da mente. Todos comigo? Paulo ele falava de maneira um pouco complexa, mas eu estou tentando. Alguém tem alguma dúvida, gente? Beleza, vamos lá. Versículo 5, perfeito? O mesmo acontece conosco. Embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo,
e cada um, por sua vez, é membro dos outros. Foi o que eu acabei de falar para os senhores. Mas temos dons diferentes conforme a graça que foi concedida a cada um de nós. Então cada um aqui tem um dom. Eu vivo falando isso para os senhores. Os senhores não estão aqui por acaso. Quem acredita no acaso ainda, gente? Pode ser sincero. Quem acredita na misericórdia de Deus? Vocês estão aqui pela misericórdia de Deus, gente. A gente não merecia até. Não merecia. Pecamos. Se afastamos dele por opção. Ah, Lucas, eu tenho gatilhos, eu tenho dizendo que foi por opção. Ninguém obrigou a gente, mas nos afastamos. Ele teve misericórdia, agora estamos aqui. Certo, senhores? É isso que importa. E agora a gente precisa descobrir por que a gente está aqui. Olha o companheiro aqui que está do meu lado bem direito. Começa a ter um vislumbre do que ele foi chamado para fazer. Por quê? Porque busca. Isso é estar em comunhão. Isso é aceitar as metas da semana. As reuniões de meta que a gente vai, terça-feira é amanhã, hein? Reunião de metas. Tem feito as metas? É a única forma da gente se descobrir, né? Se descobrir o nosso propósito é se desafiando, senhores. Os senhores têm se desafiado. Gente, quando Deus tem uma direção para a gente, pode ter várias portas abertas. Várias portas abertas. A gente chega aqui com 1001 ideias. É ou não é verdade? Segundo mês, a gente já está com 300 ideias. Terceiro mês tem 2 ideias na mente. Isso é estar em comunhão. Vai afunilando. Deus vai fechando todas as portas que não quer que você entre para abrir aquela que Ele quer que você siga. Talvez não seja a sua vontade. E aí que entra a sua oração, que a minha vontade esteja alinhada com a tua. Vocês têm que orar do jeito certo, gente. A maioria das vezes nós reclamamos, não murmurando, mas debatendo o porquê que disse comigo, mas sim. E aconteceu isso com algumas pessoas aqui na Bíblia também. Maldito dia que eu nasci. Jó. Maldito dia do meu nascimento. Moisés também não queria ser chamado. Os senhores têm que orar da forma correta, gente. Deus, que meus pensamentos estejam alinhados com os seus, que meu propósito esteja alinhado com o teu propósito para a minha vida, que minha vontade esteja alinhada com a tua vontade para a minha vida, porque não é sobre mim, não é sobre o que eu quero fazer, não é do jeito que eu quero viver, mas eu quero sentir, eu quero pensar de acordo com o que o Senhor tem para mim, para eu seguir a tua porta, para fazer a tua vontade, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É sobre isso, gente. A gente tem que se posicionar para orar da forma correta, não ficar pedindo o que a gente quer, e sim pedindo para que seja alinhado as nossas vontades com a dele, para que assim a gente consiga caminhar. Todos comigo, gente? Amém? Beleza. Qual o versículo que eu parei aí, irmão, por gentileza? 7. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. C, do ensino, que ensine. Se é de acolher, de aconselhar, aconselhe. Se é de distribuir donativos, doações, tá, gente? Doações. Vamos botar um exemplo aí, cesta básica, uma roupa, tá bom? Faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. Se é de exercer misericórdia, faça com alegria. Quer comais, quer bebais, quer fazer isso qualquer coisa, fazer isso tudo para a honra e glória de Deus. Não reclamem do que os senhores estão passando. Em todas as situações deem graças. Entendam. É importante que vocês entendam que quando os senhores têm um dia desconfortável, pesado, situações com adversidades aqui dentro ou externas vindo para os senhores aqui, em tudo dai graças, porque isso está servindo para forjar vocês. Se vocês estão em oração, isso tem ocorrido com vocês, é ótimo, porque Deus permitindo que vocês fiquem forjados, sejam forjados. E a gente tem que ser forjado. O deserto serve para isso.
para a gente ter comunhão com Deus, para Deus cercar a gente saber que a gente depende só dele, não tem mais ninguém que a gente possa recorrer. E às vezes ele cerca a gente, faz isso aqui para a gente entender que só ele é Deus, que só ele liberta, que só ele salva, que só ele transforma a gente, não é outro ser humano, que só na sua comunhão com ele você vai ver o que ele pode fazer na sua vida, se você permanecer em comunhão. Os senhores conseguem entender isso? Amém. Dando continuidade, gente, a gente vai acabar o capítulo 12, tá? Vamos meditar nele inteiro. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia, detestem o mal e apeguem-se ao bem. Esse amor que ele está falando sem hipocrisia é aquele amor à base de troca, né, gente? Esse amor à base de troca é um amor um pouco hipócrita, né? O que Jesus trocou com a gente quando veio nos salvar? Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele carregou a cruz, ele foi pregado na cruz. O que ele teve em troca? Gratidão. Nada. É o amor mais genuíno que tem. Alguns filósofos classificam, né? Amor platônico, amor, mas o verdadeiro amor é esse. É o amor fraternal, amor ágape, incondicional. Qual que é a nossa maior forma de demonstrar amor para a gente e para com os nossos senhores? A melhor forma da gente ter um amor genuíno. Alguém aqui sabe responder essa pergunta? A melhor forma de termos um amor genuíno, sem querer nada em troca, é estando em recuperação. É a nossa melhor forma de reparação com a gente, com os nossos. Essa é a forma mais genuína de amor. Depois, essa é a forma mais genuína de amor. Todos comigo, senhores? A recuperação dos senhores é a forma mais genuína de amor para com vocês e sua família, seus filhos, suas esposas, seus tios, tias. É vocês estarem em recuperação, é sacrificar a carne de vocês, é renovar a mente de vocês. Esse é o maior sacrifício que vocês podem fazer, gente. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Sejam alegres na esperança, pacientes. Olha a receita de bolo que ele dá aqui, gente. Isso aqui é a receita de bolo, tá bom? Jesus dá pra gente, ó. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Alegres na esperança. Quem tem um conhecimento aqui dentro já, por favor, se pronuncie, gente. O que é ser alegre na esperança? Esperançar vem da onde? Esperar e perseverar. Perfeito, senhores? A fé sem obras é morta. Então Deus chama a gente para fazer o possível. Os senhores estão fazendo o possível? O impossível ele faz. Mas a fé sem obras é morta. A gente tem que se movimentar. A gente tem que fazer o nosso melhor. A gente não pode se acovardar no dia que a gente foi chamado, na hora que a gente foi chamado para fazer uma obra. Ontem eu estava voltando de viagem, né? E aí o meu vozinho pegou, ele tem o costume de rezar o terço, ele pegou o terço, ele falou: "Você se incomoda?" Eu falei: "De forma alguma, o senhor pode ficar à vontade." Ele rezou o terço. E depois disso eu ia me calar e ficar quieto, mas Deus tocou meu coração e falou: "Agora você ora." Eu falei: "Não quero orar, Deus. Agora você ora." E aí eu comecei a fazer uma oração no carro, até chorei. É uma oração forte que eu fiz. Então a gente não pode se acovardar na hora que a gente é chamado para fazer alguma coisa. Se você está sentindo no seu coração de até aquela pessoa ir ajudar, ou até determinado companheiro conversar, não se acovarde não, gente. Se você sente no seu coração de falar do Evangelho para alguém, é Deus que toca no seu coração.
Vocês estão na presença de quem? Quando a gente está em brecha, em pecado, muito das impulsões que a gente sente é o inimigo conduzindo a gente. São os cochichos dele no nosso ouvido conduzindo a gente. Mas quando a gente está na comunhão, é Deus conduzindo a gente. Vocês conseguem compreender isso? Então os pensamentos que vêm, pensamentos do alto para o bem, não se acovardem. A fé sem obras é morta. E é isso que ele fala a respeito da esperança. Em que vocês estão perseverando? Em que vocês esperam que aconteça, que vocês ainda não conseguem ver, mas que vocês acreditam que vai acontecer, se vocês perseverarem. Por isso que é importante em tudo dar graças, gente. Pode falar, irmão. Falar isso é fé. Esperar sem ter acontecido. Sim. Isso é o significado da fé. Perfeito. Ele continua aqui. Pacientes na tribulação. Vocês entenderam que na tribulação Deus vai forjar vocês? E que isso a gente tem que dar graça? Não murmura, gente. Tá? Eu sei que às vezes dá vontade de xingar, eu sei que às vezes dá vontade de reclamar do que a gente está passando. Não murmura não. Dá graças a Deus e continua. E no final, para fechar a receita de bolo, o que ele fala? Perseverantes na oração. Todos os dias, gente. Persevera. Tem que ser igual tomar banho. Tem que ser igual comer a nossa intimidade com Deus. É dobrar o joelho e estar perseverante na comunhão com Deus. Na comunhão. Todos os dias. Vai rasgar seu coração? Rasga só para Ele. Não rasga para mim ou para as pessoas que estão à sua volta. Ajuda. Desabafa, mas rasgar o coração, a sua alma, o seu choro é só para Ele. Tem alguém que falou isso? Eu e Deus. É isso. Fale só para Deus, é isso. Eu e Deus. Agora eu lembrei do hino que você está falando. Faz igual Mateus 6,6 diz: tranca a porta do seu quarto. Ore em secreto, em público Deus vai te honrar. Vocês entendem, gente? Sem intimidade com Deus, a gente não consegue passar por prova, a gente não consegue não murmurar, a gente não consegue vencer. A gente tem que ter intimidade com Ele. Todos comigo? Última parte disso, senão vou demorar. Abençoe os que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Isso aqui quebra a inveja, né? É natural do ser humano, né, gente? Os sentimentos da carne, né? A gente tem inveja. Né? A gente julgar. Ele está falando para abençoar os que perseguem, para se alegrar com a vitória do outro, para chorar quando o outro está chorando. Quantas vezes com a vitória do outro companheiro eu começo a invejar, mas eu não tracei o mesmo caminho que ele traçou para estar onde ele está? Esses são frutos do Espírito Santo, gente. Isso é uma comunidade. E ele continua dizendo: vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixe levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Aqui ele coloca a gente no nosso real tamanho, né? Então, repetiu o que, filho? Último versículo, vamos lá. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixe levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Gente, quem aqui já ouviu falar da grandiosidade? O ser humano ele tem mania de soberba, né? Se a gente se deixar levar pela nossa carne, a gente tem essa mania de grandiosidade, que também faz parte do programa.
ou alguns lá fora, sem serem adictos, não necessariamente precisa ser, tem essa mania de grandeza. A gente tem que trocar a ganância pela nossa ambição de crescer, se alegrar com os outros, pagar o mal com o bem, mas não ganância, não achar que é melhor que os outros. Nós nos igualamos aqui. O que nos iguala aqui dentro, o que é? Adicção, é o que a gente fala no programa, mas é ser filho de Deus também. Todos somos filhos de Deus aqui dentro. Vocês conseguem entender isso, gente? Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Tem que dar um exemplo de pagar o mal com o mal. É difícil pagar o mal com o bem, né, senhores? Jesus pagou o mal com o bem. Vai, gente, a gente está finalizando, atenção aqui. Jesus pagou o mal com o bem. Por qual menos a gente não perdoa? Por qual menos? Quem já assistiu aquele filme Acabando? O que acontece naquele filme? A filhinha do cara, ela é assediada. Ele teve um encontro com Deus, passou uns dias com ele e descobriu que o perdão foi algo libertador. Depois ele voltou, né? Falou que foi uma história real, que ele realmente teve essa experiência. Nós não sabemos, mas ele mudou o estilo de vida dele. Começou a perdoar com muito mais facilidade depois de realmente se encontrar com Cristo. Então, quando a gente encontra com Cristo, gente, tudo é separado em antes e depois de Cristo. Nós também somos separados em antes e depois de Cristo. Os senhores são uma pessoa antes de Cristo. Depois de Cristo, a gente começa a ser outra pessoa. Nunca mais as coisas são iguais. Sim, agora o irmão falou antes lá no futebol lá, né? Não adianta a gente querer ser o que a gente somos antigamente. Para a gente viver em Cristo, a gente tem que mudar. Exatamente. Não adianta pegar as manias de antigamente para botar em prática junto com Cristo agora, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Vou finalizar, senhores, tá? Não vou estender essa palavra não. Amados, não façam justiça por conta própria, mas deixem a ira de Deus agir. Pois, olha isso aqui, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Não cabe a nós. Os senhores entendem? Nossa luta não é um contra os outros, mas contra principados e potestades. Não cabe a nós se vingar. Não cabe a nós pagar o mal com o mal. Ora pelo seu irmão. Deus te justifica. A vingança pertence a Ele. Ele que cobra. Deus é justo. A gente não precisa querer retribuir. Sabe por quê? Quantas vezes eu já vivenciei isso na minha vida, cara? Caminhando correto, estar passando por uma injustiça, não retribuir, mas ajoelhar, pedir para Deus: Deus me justifica. Deus vai lá e te justifica, irmão, sem você fazer nada. Ele cria situação, circunstâncias para justificar você, mas isso é exercer a fé, é você segurar o seu ímpeto. Está ouvindo aqui, meu irmão? É você se segurar e saber que Deus vai te justificar. Você não precisa fazer nada. Quem é filho de Deus e está andando com Deus não precisa abrir a boca, Ele vai justificar. Só continue caminhando e continue orando pelos que perseguem vocês. Mas se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Desse modo você fará o outro corar de vergonha. E aqui a gente finaliza, e eu quero repetir isso para vocês. Mas se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Desse modo você fará o outro corar de vergonha. Gente, o amor de Deus constrange. É simples assim. Quando a gente retribui o mal com o bem, a gente constrange a pessoa.
A vingança pertence a Ele justifica. O nosso dever aqui é ser parecido somente com Cristo. É simples assim e dessa maneira. Então que a gente possa exercer isso durante essa semana, durante o nosso dia. A gente não precisa deixar, não precisa cobrar as pessoas. A gente precisa fazer o bem. Se você vê aquele cara que está sentado no banco, tá, gente, que está murmurando de tudo ou está se vitimizando, é falta de aceitação, não é com você. Se você vê aquele cara explosivo com um pavio curto, não é com você. É a cabeça dele embarulhada com outras coisas. Então que a gente use essas coisas para ajudar, que a gente consiga ter esse olhar, observar o companheiro quando ele precisa de ajuda, quando o barulho não é com você, quando a pessoa vem descontar em você, mas não é com você, que a gente consiga contornar essa situação, ser homem, maduro, ter a maturidade que Cristo tinha. Amém, senhores?